the hidden manna. Christ is the church's manna. What is manna? Manna in the Old Testament was that what comes down from heaven fresh every night to sustain the church in its journey. Is that right? Jesus é o maná escondido. Cristo é o maná da igreja. Que é o maná? O maná no Antigo Testamento era aquilo que descia do céu, fresco, toda noite, para sustentar a igreja em sua jornada. Está certo? Now, in the New Testament, what is the hidden manna? A little while and the world seeth me no more. Hidden. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Agora, no Novo Testamento, qual é o maná escondido? Um pouco e o mundo não me verá mais. Escondido, todavia vós me vereis, pois estarei convosco, em vós até a consumação do século. And Christ is that hidden manna that comes from God out of heaven, up fresh every day. Every day. E Cristo é aquele maná escondido que vem de Deus desde o céu, fresco todo dia, todo dia. We can say, well, 2 weeks ago I had a great experience with God. What about right now? Não podemos dizer, bem, há 2 semanas tive uma grande experiência de Deus, e nesse momento, estão vendo? Every day fresh, a new blessing, a new something coming from God. The hidden manna coming down from God out of heaven, Christ. Todo dia, fresco, uma nova bênção, uma coisa nova vindo de Deus, o maná escondido descendo de Deus, desde o céu, Cristo. And we feast upon this manna which is Christ. And He sustains us through the journey till we reach the land on the other side. E nos banqueteamos com esse maná que é Cristo, e Ele nos sustenta através da jornada até chegarmos à terra do outro lado. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor uma vez mais. Amém. Vamos adorar o Senhor com o corinho 17. Se há um rio, há uma fonte. Se há um rio que flui do meu viver, Querido e amado Pai Celestial, nós estamos na Tua presença uma vez mais. Ó Senhor, venhamos te agradecer por mais esse dia, Senhor, que Tu tens nos dado, Pai. Muito obrigado, Pai. Foi a Tua misericórdia que nos trouxe uma vez mais na Tua casa, Senhor, para te adorar. Querido Pai Celestial, pedimos perdão de nossas falhas, nossos erros, Pai. Olha para nós, Pai, através do Teu sangue, Pai. E através da Tua misericórdia, Senhor, perdoa cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, pedimos Tuas bênçãos para cada um dos Teus filhos que veio, Senhor, que cada um possa voltar grandemente recompensado, Senhor. Possa levar grandes bênçãos para seus lares, Senhor. Fala através da Tua palavra a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, e abençoa também, Pai,
Aqueles que não puderam vir, ó Pai, dá força a eles, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão através da internet, que sejam grandemente abençoados. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos para a tua glória. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos louvar nosso Deus com o hino 170. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas veio surgir e viu com o Pai estar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Terror não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, segredo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Glória a Deus. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Vamos cantar o 220.
Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao final a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração, fostes batizado em nome de Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao final a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vive já com Deus, marcha para a glória, anda para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao final a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens-te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, clarando a luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus, aleluia. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. O portal da vida, Cristo acharás. Ao final a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração pelas ofertas. O irmão Mateus estará orando. Poderoso e amado Senhor Jesus Cristo, estamos, Pai, felizes, estamos, Pai, contentes de poder estar mais uma vez aqui em Sua presença. Amém, Senhor. Viemos aqui para ouvir a Sua palavra, Pai, para receber as Suas bênçãos. Ouve as petições de cada filho seu, Pai, ajuda cada um. E como parte desse culto, oramos agora para essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Corinto 44.
Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um corinho. Um corinho bem alegre, amém? E maravilha é ser uma família. Os irmãos conhecem de cor, né? Com nossas palmas, amém? Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos cantar um corinho, o pastor Hamilton estará dando continuidade. Sublime graça do Senhor, e feliz Salvador. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Que Deus os abençoe, irmão, no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor, que o Senhor tem nos sustentado, tem dado saúde, vida, Senhor, força para nós prosseguir nessa jornada. Pai, nós cremos, ó Pai, sabemos que o Senhor está presente, porque foi dito em Tua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e ali eu estou presente no meio de nós. Isso não foi o homem que falou, o próprio Deus em carne disse essa palavra, e nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, e está disposto a nos abençoar essa noite. Pai, acrescenta nossa fé, nosso amor em Tua palavra, que ao ouvi-la, Senhor, que ela venha, Pai, de encontro às nossas necessidades essa noite. Fala com cada um de nós, ó Pai. Abençoa Teus filhos, eu creio que veio com a expectativa de receber algo do Senhor, se é uma cura, uma libertação, uma porta, Pai, que se fechou diante dos Teus filhos, que sejam abertas, ó Pai, no nome de Jesus. E eles recebam, Pai, a bênção do Senhor esta noite. Pai, nós Te agradecemos também por esses louvores que foram entoados. Recebe nossa adoração, é do nosso coração que fazemos. E agora vamos ler a Tua palavra. Vivifica ela em nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, e é para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos de pé. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos dar sequência na mensagem Poder de Transformação. Nós estamos gratos, né? Pelas nossas visitas de hoje, a irmã Sueli e a irmã Celira, né? Que Deus abençoe, creio que são bem-vindas, né, irmãs? Graças a Deus. Hoje a Natália está ganhando, né? Sempre a irmã Sueli e o irmão Sebastião, e ela está sozinha, hoje ela está em 3, né? Que Deus abençoe. Vamos então ler Romanos 12, o verso 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Você pode se assentar. Deus continue nos abençoando. Antes de nós entrarmos, né, na mensagem, a gente, então, pela graça de Deus, conseguiu agora formar, né, o convite. O irmão Mateus e a irmã Natália fizeram essa parte, né, dos convites para o encontro, o primeiro encontro de jovem ali de Castro, né, Paraná. Nós vamos estar reunidos, é um local chamado Cenáculo Cabanos, e vamos orar a Deus, né, essa oração da igreja, para que Deus dê graça para nós, né, nesse primeiro encontro que nós vamos ter ali. E eu creio que Ele vai dar, né? Tem aberto as portas, então eu creio que é tempo de nós fazer algo, né? O profeta diz que nós temos que fazer algo a mais ao Senhor, e se nós puder, tudo se trata, né? Como às vezes a gente pensa, por exemplo, fala do pastor, né? O pastor viaja e sai e vai, coitado do pastor, mas é um ofício, né? Ele tem que fazer isso, né? Se ele não está pronto para fazer isso, então tem que deixar o ofício de pastor, ele tem que fazer, né? O profeta disse, o diácono, coitado, fica de pé no púlpito ali e tal, mas é o ofício dele, tem que fazer isso. Aí o profeta disse de Paulo, né? Paulo era missionário, ele viajava, então era o trabalho dele viajar como missionário, né? Mas ele disse, mas Paulo, para se sustentar, ele fazia rede. Então
o profeta diz, ele fazia algo a mais. Ele fazia parte dele aquilo que ele foi chamado para fazer, mas ele fazia algo a mais. E o profeta diz que ele era abençoado, não por causa do tamanho do ministério dele, mas pelo algo a mais que ele fazia. Então, às vezes a gente, né, pensa, eu venho no culto, eu venho, eu ajudo com meus dízimos, porque as minhas ofertas são algo que a gente, como cristão, tem que fazer, porque está escrito que o cristão tem que fazer isso, né? Mas quando a gente vai apoiar a causa, vai trabalhar, vai fazer algo, então é algo a mais. É nisso que Deus derrama as bênçãos sobre nós, né? É nisso que Ele nos abençoa, é nesse algo a mais que fazemos. Então eu peço a oração e eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados, amém? E eu creio que os irmãos que estão na administração disso, né? Eu acho que já o telefone não para de tocar. Até eu estou recebendo também ligação já, né? Mas vamos orar. Não importa quanto vem, vai ser bem-vindo. Talvez não tenha nenhum lugar para dormir, mas vai ser bem-vindo, né? Graças a Deus. Então, irmão, essa noite, nessa mensagem, o profeta ele vai nos mostrar, né? De uma forma, ele pregou 31/10/65, ele já tinha pregado a mensagem Semente da Serpente, né? 61 por aí, mas essa aqui ele pregou depois dos selos, e ele vai tocar muito nesse assunto de uma forma que nós podemos entender bem, né? Como Satanás, ele é sutil, ele entra, ele deforma, né? A semente de Deus. Deus, o profeta vai mostrar para nós, levou 6.000 anos para construiu o jardim dele, né? O jardim do Éden, e o diabo levou os mesmos 6.000 anos para deformar. Nós estamos no Éden, né? De Satanás, não no auge dele, né? A ciência, na civilização, avançado nisso, né? Aonde são coisas que, se um doutor ou alguém escutar essa mensagem, ele fica, mas como pode esse homem falar contra a ciência, contra a civilização, contra a cultura, e dizer que tudo isso é de Satanás? Ele diz, eu não estou aqui para apoiar a ignorância, mas estou aqui para mostrar onde está o pecado, aonde que o Satanás vem perverter as pessoas, né? Bem aonde a gente acha que é a melhor parte da nossa vida, né? Que é a civilização. O profeta diz, tem morte nessa civilização. Ele diz, quanto mais civilizados nos tornamos, mais morte entra. Ele disse, inventaram o carro, né? E eu sou testemunha disso, né? E a gente fica obeso, né? Não sai mais, não vai na panificadora, se não subir no carro, não ligar o carro para fazer a volta na quadra para comprar pão, né? A gente não vai de a pé, não anda mais, né? Então fica obeso, o que acontece? Morre, né? Então é isso que está causando, né? É morte nessa civilização, mas Deus, Ele tem a civilização dele, o profeta disse, e essa civilização de Deus é de fé, amém? Crê em sua palavra. Mas nós já vamos então entrar na mensagem, e eu creio que o Espírito Santo vai vivificar essa porção em nosso coração. Ela é um ensino mais voltado para ensino, mas eu creio que o profeta diz, os sinais seguem os que creem, né? O profeta estava falando com aquela irmã lá, né? A respeito dos esquilos que tinham sido criados, estava falando aqueles mistérios para ela, e ela disse, irmão Brando, isso não é nada além da verdade. O Espírito Santo desceu e disse, peça o que quiser. E quando você crê na mensagem, você tem esse direito, né? Quando realmente você crê nela, de todo o coração, no que o profeta está falando, seja ela mensagem de ensino, seja ela de cura, seja ela da forma que ela vem, de exortação, mas se você crê, você pode receber a bênção do Senhor. Então é para nós essa bênção, amém? Para aqueles que creem. Então vamos já ouvir a mensagem do parágrafo 105 em diante, poder de transformação. E eu espero que o Espírito Santo vivifique ela em nosso coração. Amém.
um novo tipo de Éden, o Éden de Satanás. É aí que estamos vivendo hoje. Como ele fez isso? Como isso pode acontecer? Agora, a parte impressionante é como ele fez. E é aí onde devemos, para o que estou aqui, colocar isso diante de vocês, de modo que possam estudar agora e com os irmãos aqui, e assim por diante nas semanas por vir, para que possam ver como Satanás fez isto. E observem quão sagaz ele é e quão matreiro ele é. Agora ele deformou estas sementes, agora ele não pôde destruí-las, ele somente as deformou. Agora compreendemos que pecado é justiça pervertida, é somente uma mentira, é a verdade deturpada. Veja, qualquer coisa no adultério é um ato correto que Deus ordenou, somente tomado da maneira errada. Veja, qualquer coisa. E a morte é a perversão da vida. A morte somente deforma a vida. Agora ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. E como ele fez? Agora, esta é a parte impressionante. E ouça com atenção agora. Ele o fez por meio da civilização. Agora, isso parece estranho, porém é o que é. Vou fazer uma declaração aqui que irá deixá-los conjecturando, talvez, por alguns minutos, espero que não. Mas você se deu conta disso? Agora, não estou tentando encorajar a ignorância, porém, sabia você que a civilização, a ciência, a instrução e as coisas que tanto estimamos hoje são o próprio instrumento de Satanás, até mesmo a civilização? A civilização nunca veio por Deus, a civilização vem por Satanás. Agora, provarei isso a vocês pela palavra, somente em alguns minutos. A civilização não é de Deus, porque deixem-me mostrar-lhes, nesta civilização, quanto mais civilizados nos tornamos à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Estão vendo? E esta civilização chegou ao seu apogeu agora, e temos morte nesta civilização. Temos pecado nesta civilização, temos enfermidades nesta civilização. Isso não pode ser de Deus. Desse modo, Deus, em seu próprio grande reino que está por vir, teremos uma civilização, mas não será nada parecida com esta. Não será pela ciência, será uma civilização de fé, pela palavra. Está vendo? Esta civilização científica que temos é exatamente a armadilha de Satanás, e é com isso que ele tem matado as pessoas. É com isso que ele nos está matando diariamente. Assim é, enquanto comemos diariamente, ao invés de vivermos, nós morremos. De tal modo perverteram tudo, a ponto de tomar somente um pouco disto e misturar com isto, e brindar isto e aquilo, até que está morrendo. É uma raça moribunda, e não importa o que tente fazer, você morre. Vocês viram aquela foto ontem à noite daqueles africanos? Vocês sabem que eles nunca tiveram penicilina. Aquelas pessoas vivem mais que nós. Elas nem mesmo sabem que os germes não as incomodam. Vejam, olha, um germe levantaria as mãos e se renderia frente a eles, estão vendo? Porque eles não. Porque eles não foram todos. Veja, tomaremos a ciência para explicar como penicilina ou algo assim que introduz em nós para tirar esta doença, e ela danifica alguma outra coisa e prepara o campo de cultivo para alguma outra coisa. Estão vendo? Agora, ele não faz isso. Estão vendo? Agora, muitos de vocês vêm de fazendas, qualquer um sabe que uma planta boa e saudável nunca precisa ser pulverizada. Ela tem um repelente em si mesma de vida, e um germe nem mesmo se alojará nela em uma planta verdadeiramente saudável. É esta planta de estufa, é esta planta híbrida que você tem de mimar. Por exemplo, alguns de vocês aqui são daqui do oeste. Olhem lá atrás no tempo da antiga vaca de chifre longo. Hoje vocês dizem que tem uma carne melhor com sua Hereford. Vocês têm? Vocês não têm. Aquela antiga vaca de chifre longo, não tomando partido da antiquada, mas ela invernava aqui como um céu. Ela era magricela e tudo mais, mas era 2 vezes isso. Esta vaca Hereford empurra-se feno debaixo dela quando você tira sua foto
até a sua barriga, quase, para mostrar sua carne até o jarrete. E o que é isto? Se você a soltasse aqui fora, ela morreria. Ela não conseguiria invernar se tivesse de fazê-lo. Você tem de alimentá-la e tudo mais, cuidar dela, mimá-la para lá e para cá. Ela é híbrida, está vendo? Porém, um antigo gado de chifre longo, verdadeiro e genuíno, simplesmente solte. Assim é hoje com nossos cristãos. Temos tantos que temos de bajular, de suplicar-lhes, dar-lhes cargos, fazer deles diáconos na igreja, dar-lhes palmadinhos no ombro e colocá-los em alguma condição de destaque na igreja. Ó, se não se faz, ora, ele não vem. Se não se deixa este fazer isto e este fazer aquilo. Isto é mimar. Poderia você imaginar cristãos genuínos sendo isso assim? Eles eram resistentes, eles eram robustos. Poderia você imaginar São Paulo sendo esse tipo de cristão? Poderia você imaginar São Pedro sendo agora, se não me tornarem superintendente geral, bem, não sei, talvez me una a tal e tal. Eles eram homens resistentes, eles eram homens de fé, eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus. Eles eram homens de poucas palavras, eles serviam a Deus dia e noite constantemente. Não se tinha de pulverizá-los e mimá-los e oferecer-lhes isto, aquilo ou aquilo mais. Eles eram homens rudes, eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações. Se vocês metodistas não me tratarem direito, irei aos batistas. Se os batistas não me tratarem direito, irei aos pentecostais. Se eles não me tratarem direito, retornarei aos católicos, ou o que mais seja. Veja, eles são híbridos, tem de mantê-los pulverizados. Sim, doutor, reverendo, irmão, fulano e tal. Isso não é cristianismo. O cristianismo não busca títulos, não busca favores. Ele somente conhece a Deus. É a semente original. Ele ama a Deus e ama um ao outro. Não há pulverização deles, mimando-os e dando-lhes palmadinhas aqui e ali, dizendo: sim, bem, esta irmã, bem, eu acho que está bem para ela, que é cabelo curto, e essa aqui não. Não há tal coisa como essa, e deixá-los passarem por isso com isso. É resistente, é o Evangelho, deposite-o ali, deixe que caia onde quiser. Os cristãos amam isso. Devo eu ser levado ao lar, ao céu, numa vida fácil e confortável, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e velejaram por mares ensanguentados? Devo eu receber palmadinhas nas costas e isto, aquilo e aquilo mais e ser mimado? Espero ter meu lar mais além com os robustos. Não espero de modo algum chegar lá sem cicatrizes de troféu. Se devo lutar, se devo reinar, aumenta a minha coragem, Senhor. Veja, deixe-me tomar posição como cristão, não para ser uma planta híbrida. Ter de ser mimado e acariciado e trazido para dentro de algo. Você não é trazido para dentro de qualquer maneira, cristianismo. Você nasce dele. Você se torna uma nova criatura. Você é uma semente de Deus que penetra na terra. Agora verificamos que ele pulverizou esse spray venenoso. E esse spray foi o spray do entendimento moderno. Instrução, ciência e civilização. As próprias coisas que tanto estimamos. Você já parou para pensar que nosso grande inimigo na vida natural hoje entre as nações é o comunismo? Qual é o Deus do comunismo? Civilização, instrução, ciência. Isso mesmo, não é? É nisso que vivem e prosperam, é ciência, científico, ciência. Um Deus de ciência. Agora, se você somente é com o spray venenoso desta civilização moderna, ciência é instrução. Agora, permitam-me provar-lhes que instrução e civilização vêm do diabo. Agora veremos aqui e vejamos, se quiserem, em Gênesis, capítulo 4. Muito bem, agora comecemos com o versículo 16 de Gênesis 4. 14 aqui, ou Gênesis 4, desculpem. Agora, notem, Satanás. Vocês que seguem essas fitas com o nosso irmão aqui, agora vocês me têm ouvido pregar sobre a semente da serpente. Isso não pode ser negado. Isso foi aberto em um daqueles 7 cercos. Estava oculto.
Agora, se crianças nasceram sob esse tipo, veja, sob esse tipo de ensino, isso é o que seus pais eram, elas têm a natureza de seus pais, suas denominações e coisas tais. Elas têm que crer nisso. Veja, elas creem nisso porque nasceram sob esse pai. Porém, hoje, nós não nascemos sob esse pai. Nosso pai é a palavra. E a palavra diz: eu nasci sob Deus também. Para aquela era. Porém, esta é a era culminante. Esta é a era além daquelas denominações. Tinha de vir, tem de vir. Deus assim ordenou que tem de vir. Aqueles 7 selos tinham de ser abertos. Isto devia ser feito nesta era de Laodiceia. E eu penso, sem qualquer sombra de dúvida, não para que nos vangloriemos, não temos nenhuma vanglória, somente em Jesus Cristo. Nenhum de nós. Nós somente nos vangloriamos em Jesus Cristo. Mas estamos gratos pelo privilégio de saber, além de qualquer sombra de dúvida, que Deus nos escolheu nestes últimos dias e o provou pelos sinais no céu e na terra. E cada um deles retornando diretamente à palavra para provar que esta era em que estamos vivendo, a mensagem e como ela é. Não somos uma seita, não somos um bando de fanáticos, somos servos de Deus que foram chamados pelo Espírito Santo. Chamaram vocês de todos os tipos e nomes, porém não significa que seja assim. Agora lembrem-se, o filho de Satanás foi Caim. Agora parece como um homem, veja, tornando-a um réptil. Agora verificamos que esse sujeito encontrou Eva no jardim do Éden, esta jovem que não conhecia pecado, não conhecia o que era a sua nudez. E ele conhecia, ele era inteligente, astuto, sábio. E ele lhe disse: a semente, o fruto, é agradável e é desejável. E foi quando ele coagitou com ela aquela manhã. Então, veja, à tarde, ela persuadiu Adão a fazer a mesma coisa, dizendo-lhe o que era. E então Adão, deliberadamente, sabendo que não devia ter o filho, saiu com sua esposa e cometeu aquele ato, porque, finalmente, ele teria chegado a isso de qualquer maneira. Porém, veja, tinha de ser dessa maneira a sabedoria de Deus, porque isso expõe seu atributo de ser Salvador, Pai, Curador. Vocês me ouviram pregar sobre isso, vejam. Agora, se isso não tivesse sido feito, ele os deixou ali com livre arbítrio para deixá-los agir. Ele não podia forçá-los a fazer aquilo, e ainda assim ser justo. Porém, ele pôde colocá-los em igualdade consigo, com livre arbítrio, e então deixá-los fazê-lo eles próprios, e ele sabia que iriam fazê-lo. E então, veja, quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos, e um deles era de Satanás, e um deles era de Adão, o qual era de Deus, Caim e Abel. E isso acontece. Temos um caso ali em Tucson agora. A mulher branca cortou com seu esposo uma manhã e à tarde cortou um negro. E um dos belezinhos nasceram 2 garotinhos. Um deles era um garotinho negro de cabelo crespo e o outro era um garoto loiro, muito bonito. E pense agora, ela estava tentando obrigar o pai branco a cuidar das 2 crianças. E ele disse: vou cuidar do meu, mas não deste. Deixe que o negro cuide de seu próprio filho. Deste modo, veja, é verdade. Há sempre gêmeos. E essa é a razão. Não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos, tão parecido que enganará os escolhidos. Mateus 24. Veja. A igreja é um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo do cultivo é o mesmo onde a palavra cai, porém um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga amém se você entendeu. Veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado. Porque eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que a denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado.
ele está incitando o povo a uma organização ao invés de a palavra. Veja, é o pai errado. É um movimento de Caim. Quando for para casa desta vez, eu estarei pregando sobre o tema o rastro da serpente. A besta no princípio e a besta no fim. E rastreá-lo através da Bíblia e mostrar como ele culmina. Estão vendo? E todos vocês obtenham isso pelo telefone, vejam, se o Senhor nos permitir fazê-lo. E agora somente observem quão astuto esse sujeito é, como ele é exatamente, bem, eles são exatamente como Judas e Jesus ali, ambos irmãos em sua tribo, exatamente como Esaú e Jacó, e como o corvo e a pomba, sentados no mesmo poleiro. E tudo é um gênio nesta grande guerra em questão. O inimigo usa de engano, como ele fez com Eva. Ora, Deus disse, certamente, mas certamente, está vendo? Veja, tentando arrazoar além do que Deus originalmente disse, morrerás. Ele disse, sim, Deus disse isso, mas certamente, está vendo aquela pulverização por cima disso? Está vendo? Mas o que Deus disse, Deus mantém. Ele não necessita de nenhuma ajuda de Satanás. Ele mantém isso. Deste modo, nunca seja enganado por isso. Agora notamos então que isso produziu conforme sua espécie. Agora em Gênesis aqui nós verificamos depois da pulverização desse veneno do conhecimento. Agora, ciência é conhecimento. E tudo que ouvimos é ciência, 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 ciência. O grande assunto na escola, ciência. Hoje, o melhor automóvel, o melhor isso, o melhor lar, uma melhor casa, o melhor isso, o melhor aquilo. Que estamos fazendo? Morrendo o tempo todo. Criamos um automóvel, paramos de caminhar. Parando de caminhar, ficamos obesos. Bem, não temos mais homens, temos moleques. Isso mesmo. E a mulher, tudo que ela faz, joga as roupas e então aperta o botão, aí está. Quando sua mãe costumava caminhar até a nascente e levar água e cortar lenha, ferver em um tacho, em algum lugar, e lavar as roupas dessa maneira. E nós somos tão moles, se eu fizéssemos isso, nos mataria. Porém, não temos como evitá-lo, essa é a era em que estamos vivendo. Até mesmo a ciência agora diz que mocinhas estão entrando na menopausa, mulheres jovens entre 20 e 25 anos de idade. Eu os encontro ali mesmo na fila. E homens jovens passam pela meia-idade, por volta dos 20 e 25 anos de idade. Minha mãe e minha esposa passou por volta de 35 a 40. Minha mãe passou dos 45 aos 50. Veja como estão degenerando nestes últimos dias. Por que razão? Estamos trabalhando mais por meio da ciência. 150 anos atrás, a única viagem que o homem fazia era a cavalo ou a pé. E agora ele vai a jato, quase por um pensamento. Veja, a ciência fez isso. E isso é do diabo. Agora você diz, é isso mesmo, irmão Branco? Sim, senhor. Tornemos Gênesis agora, 4. E saiu Caim diante da face do Senhor. Agora observe a primeira coisa que ele fez. Diga-me quando achar que temos o suficiente aqui, porque vou parar nisso em algum lugar. Veja. Saiu Caim diante da face de Deus. Ali ele cometeu seu equívoco. E ali é onde você cometerá um equívoco. E ali é onde eu cometerei o equívoco. O exato minuto em que saímos de diante da face do Senhor. Foi Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Veja quão religioso era. Foi para a banda do Oriente, E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E Enoque edificou uma cidade. Veja, civilização. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu em Irade tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, eu creio, Jubal. Este foi o pai, como os que tocam harpas e órgãos,
Veja, música, ciência, veja, introduzimos. E de lá também teve a Tubal-Caim, mestre de todo ARTI, FICE, de cobre e ferro. Em outras palavras, um tipo de moldagem bonita. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7 ou 7. Agora note, tão logo saíram de diante da face do Senhor, começaram a edificar cidades, começaram a fazer instrumentos, começaram na ciência, fabricando cobre e ferro e tocando música e coisas tais. Está vendo? Está vendo? Agora, de onde isso veio? Quem saiu? Caim, a semente da serpente. Vocês entenderam isso? Caim saiu. E notem, ele saiu de diante da face do Senhor e começou a trabalhar na ciência. Agora veja onde ele ainda está trabalhando. Veja, ciência, educação, cidades, cultura. Isto é do diabo. Quem começou isto? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais, com que destruí-los. Nós vivemos nisso, nós temos de viver aqui. Nós somos um ser, nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização da igreja a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. Eles dizem, os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas. Não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O que? Então todas as nações, toda a criatura, eis que eu estou convosco até a consumação da terra, consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira, fim da consumação. Ele está absolutamente aí. E agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja, e nos tornemos isto, ou um bom membro assíduo, pagamos nosso... Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias. Vejam, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso, veja. Mas são falsos cristos. Cristo significa o ungido. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Do Espírito Santo, para fazer sinais e maravilhas. E eles os fazem. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era. Não lá atrás na era pentecostal, estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo. E a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. Amém. E estas outras coisas, estas castas e coisas tais, como eu expliquei, são apenas portadores da palavra para servir seu propósito, até que isto chegue à plena estatura, veja, do que o grão original era. Agora o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja como essa semente da serpente se desviou para a ciência, instrução, cidades, e música e grandes coisas, instrução e ciência assim por diante. Porém a semente do justo, o qual era, veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso, a mulher não tem semente, a fêmea.
Ela tem um alvo, mas não semente. Porém, ela deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus, ela recebeu a semente, e a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar da que Caim matou, que o inimigo, a morte, a semente da serpente matou a semente de Deus em perversão ali, veja. Deus deu através da mulher uma semente, que é Cristo, veja, para trazer de volta a semente original. Você está vendo? E assim você vê que a perversão trouxe morte através da educação e inteligência, do que chamamos hoje de ciência e religião, e assim por diante, trouxe morte. Mas ela deu-lhe uma semente, então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? E lembre-se, siga essa semente quando a rastrearmos em algumas semanas sobre esta serpente. Siga, ela serpenteia direto através da Escritura. Observe, essas duas videiras crescem bem juntas, como você escutou minha mensagem sobre a videira. Elas crescem bem juntas, tão parecidas que isso quase enganaria os próprios escolhidos, se possível, nos últimos dias, quando chegou à cabeça. Ela soltou um grão, exatamente como o trigo, porém não é o trigo, veja, não é, é casca ainda. Agora veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras, veja, anotadas ali, porém acho que não vou falar sobre elas. Mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las, não, certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso, que Deus, do mesmo modo que vocês, usando roupas, vocês mulheres, nós, homens, não era para nós usarmos roupas no princípio, porém, vejam, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas, vejam, foi-nos ordenado fazer isso. Nós temos de usá-las, porém no princípio não tínhamos de usar, veja, porque não conhecíamos pecado. Porém agora temos de usar. Agora temos de ter automóveis. Agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante, em automóveis e ciência e assim por diante. Porém isto não é de Deus, não é de Deus. Instruções, porém eles são a forma da instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original, veja, vai além disso que estamos fazendo. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas. E isso produz uma química que destrói. Agora deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem, junte-as. Elas estão todas erradas, está vendo? Veja, traz morte. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isso mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. Você diz, bem, agora veja, você crê em Deus? Ó, agora você não tem de crer nisso. Se você, nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata o sujeito. Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra somente. Fique exatamente com a palavra, não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isso é. Não importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus lá em cima, porém Deus disse que desceria alguma, e desceu. Isso mesmo. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe o cair. Como vamos fazer isso e fazer aquilo? Observe Deus fazendo. Ele fará. Ele disse que isso o faria. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus! A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ela possa se alojar. Começará em alguém, e eles a perverterão, e a pulverizarão, como ele fez com ela. Começou em ela, para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. Porém, ela era um campo de cultivo, e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra no incrédulo, ou no duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro da igreja, porém nunca um filho ou filha de Deus.
Diga-lhes para deixar o cabelo crescer, elas virão na sua face. Diga-lhes para fazer isso ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles irão na sua frente. Não são filhos de Deus, é o campo de cultivo errado. Ainda assim estão contendo a semente. Está vendo os falsos ungidos? Eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Jesus disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não expulsei demônios e fiz grandes e poderosas obras e maravilhas em teu nome? Ele disse: apartai-vos de mim, vós, praticantes da iniquidade. Que é iniquidade? Davi disse: se conceber iniquidade no coração, Deus não me ouvirá. Está vendo? Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não o faz. É iniquidade. Veja, você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus, contudo, por causa da igreja ou por causa de algum outro ou alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei. Minha igreja diz que devíamos fazer isto desta maneira, e eu creio nisto desta maneira. Veja, está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isso é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. Veja o grande São Paulo, em 1 Coríntios 13, ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, agora, e vocês que querem, ou alguém que queira se basear nisso como sendo evidência do Espírito Santo, Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria. Está vendo? Você pode falar em língua sim, porque é a palavra. Um pregador pode tomar essa palavra e sair e pregar, e anunciar essa palavra, e essa palavra crescerá. Mas o pregador poderia ser um hipócrita ele próprio. É a palavra, está vendo? Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo o propósito. A palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Esse acrescenta alguma outra coisa a isso. Você tem uma planta pervertida. Se eu começo aqui com um trigo e coloco um joio junto a ele, e cruzo um com o outro, se assim pudesse ser feito, o pólen, eu introduzo ali, eu teria um trigo-joio. Está vendo? Parece um trigo, e ainda assim é um joio. Não é vida genuína, não pode se reproduzir novamente. Está vendo? Brotará, porém não pode se reproduzir. Um jumento pode cruzar com uma égua, ela dará cria a uma mula, porém essa mula não pode cruzar de volta a uma mula. É um híbrido, que cada palavra produza de sua espécie. Veja, pode cruzar uma vez, e a igreja pode vir como uma organização uma vez, porém não pode cruzar ela própria. Ela produz outra organização. Luterano não pode cruzar para produzir luterano, produziu um metodista. E um metodista produziu um pentecostal. Veja, não pode cruzar de volta porque está morto. Não pode iniciar o reavivamento. Onde Deus alguma vez iniciou um reavivamento em uma organização? Examine a história. Ele nunca iniciou. É a organização que se forma após o reavivamento. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação após ele, veio a igreja luterana. Eles nunca puderam se desenvolver. Então Deus enviou um homem chamado John Wesley. Ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram, nunca puderam cruzar novamente. Veja, é estéril. Aleluia! Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isso mesmo. Ela produzirá de sua espécie. Aqui vem o pentecostal, ele não pode. Veja o que ele fez. Se organizou. Ele não pode se reproduzir novamente. Eles podem ter Oral Robertses e tudo mais por todo o país. Isso não pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Ele não pode. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é. Quantos dos afazeres espirituais ele tenha e o que quer que tenha. E vocês são adultos, você sabe do que eu estou falando. Não importa quantos maridos e esposas tenha e o que mais seja, e quantas irmãzinhas erga aqui fora, e pequenas igrejas e organizações, isso não pode produzir um reavivamento.
está terminado. Cruzou para o mundo desde a palavra de Deus e não pode se reproduzir novamente. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Isso mesmo. Não pode se reproduzir porque é um híbrido. Isso é correto. Veja seu milho híbrido hoje. Dizem, esse é o melhor milho. É um assassino. É o que está nos matando. Sua vida não foi feita para... Seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão original. Essa é a razão por que seus pais e mães e assim por diante viviam mais. Essa é a razão por que eram robustos. Homens de 70 e 80 anos de idade eram rústicos e robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Observe esses velhos homens das montanhas por aqui. Alimentam-se de veados e dos grãos originais. Ponha um homem aqui na cidade. Aqui vem ele, um frouxo, com cerca de 35, 40 anos de idade. Mole? Certamente. Bem, eu saí do meu tempo, não saí? Note, porém estou tentando lhe passar isso. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disso. Agora, você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro mata. Desse modo, isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso mesmo, veja. Deus não vem não é aculturar o homem para dentro de Deus, não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus. Ele nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disso. Agora, como ele tem seu tipo de Éden e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. O que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polígonos, educação, DAD, PhD, LLD, doutor em literatura, doutor em divindades, doutores. Toda vez que você pronuncia isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras it, and, told, carry, fetch. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. Essa é a mesma coisa que Caim tinha em mente, seu pai, no princípio. Ofereceu flores e frutos à terra, quando Deus queria sacrifício. O homem com a revelação de Deus foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou uma ameixa, ou o que fosse, ou um damasco, como dizem agora. Foi o sangue que nos trouxe para fora do jardim do Éden, um sangue degradado. Uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre, começar isto. Agora encontramos, para provar que a mensagem é realmente oportuna acerca do que Deus está falando, para prová-lo, olhe em volta nos dias da hibridação hoje, tentando fazer uma espécie mais bonita. Veja a hibridação, veja na vida das plantas. Aqui no verão passado, foi nesse verão, eu tinha uma florzinha silvestre. Ele estava me mostrando ali, há alguns minutos, isto me veio à mente. Uma florzinha silvestre que eu tinha nesse canteiro aqui, eu tinha de regar essa coisa 2 vezes por dia para mantê-la viva. Era um híbrido, mas ela se originou de outra florzinha amarela, a qual foi unida a alguma outra coisa para fazer esta flor. E essa uma se encontrava ali fora quando você poderia cavar 10 pés na terra e não encontrar suficiente umidade para cuspir. Veja, estava simplesmente vivendo no pó. Era igualmente bonita e não tinha de ser regada. Era a original, não era híbrida, não havia nada misturado com ela. Era uma cor genuína e esta era algo misturado com ela. Tinha de regá-la e acariciá-la e mimá-la. Esta, você não tinha, nenhum bicho se aproximava dela. Temos de pulverizá-la e tudo mais para preservá-la, e as moscas e mosquitos e coisas tais, para dessa maneira mantê-los afastados. Se não o faz, eles a matam. Você não tem um mosquito, não se aproximaria dele.
Esse é um verdadeiro, genuíno cristão nascido de novo. Você poderia tentá-lo com qualquer coisa que quisesse. Todavia é cristão. Tentá-la onde você queira, seja, ela todavia é cristã. Uma pequena dama de um dos irmãos aqui, alguns de vocês, da igreja deles, escreveu-me uma carta um outro dia. Disse: papai não quer que eu vá a um beisebol ou a um jogo de basquete, irmão Branham. Nós cremos, ela disse, tinha 12 anos de idade, disse: irmão Branham, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor no que nos diz agora. Disse: eu, de certo modo, acho que o papai está errado, mas, disse, no que o irmão disser, eu vou crer. Agora, essa amável garotinha, veja. Assim eu pensei, bem, eu disse: querida, veja, se você é cristã em qualquer lugar, não importa onde esteja, você ainda é cristã. Porém, eu disse: veja, na quadra de basquete, no que papai está pensando, ouve-se aqueles garotos xingando e se comportando dessa maneira. Eu ainda assim creio que você seria cristã, porém, veja, papai está mais adiantado na vida que você, está vendo? Agora eu disse: agora você tem 12 anos de idade e disse que tinha uma irmãzinha de 4. Agora ela quer que você recorte bonecas de papel. Continue. Eu não tenho tempo para recortar bonecas de papel. Veja, você está mais adiantado que sua irmãzinha. Agora é aí onde a igreja devia estar hoje, mais adiantada na palavra de Deus. Não metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, porém adiantada na palavra, para filhos e filhas de Deus. Muito bem, muito bem. A mensagem sendo oportuna, aprovada pela ciência, por sua ciência e pesquisa, veja você, eles têm tentado perverter tudo, fazer uma semente diferente, fazer alguma coisa diferente, torná-la mais bonita. Veja nossas irmãs, eu comentei faz pouco acerca de quão bonitas elas pareciam. Você poderia colocá-las aqui em uma competição mundial com algumas dessas Glórias Swansons e algumas dessas stripteases e coisas tais aqui na Califórnia. E elas perderiam por 1 milhão de milhas. Porém, o nome delas não está nesse livro da fama, está no livro da vida. Um espírito manso e humilde é um grande tesouro para Deus. E a Bíblia diz para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso e humilde, sujeitas aos seus esposos e dulçor. Isso é o que é preciso diante de Deus. Está vendo? Isso mesmo. Não tudo isso aqui, isso é o que fizeram. Eles, Max Factor, embelezou as mulheres externamente. Mulheres, Satanás. Toda essa coisa do diabo. Você sabe disso? Certamente é tudo do diabo. Agora lembro-me de minha pequena esposa quando ela era bonita e jovem. Ela não usava maquiagem, não. Ela veio, eu a batizei no nome de Jesus quando estava vestidinho até os joelhos assim. Veja. Porém agora ela está envelhecendo. Ela disse: estou ficando tão enrugada. Eu disse: você sabe, à medida que você envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Eu me lembro de você da maneira como era. Eu me lembro e sei no coração que você será algum dia. Está vendo? Está vendo? Veja, com um espírito quieto e amável que você tem, Deus nos reunirá novamente mais além. É isso. Então nós nunca seremos mudados. Assim mas veja, nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres, como esposas. Veja, os filhos de Deus viram as filhas dos homens porque elas eram sensuais e vestiam dessa maneira. Eles cobiçaram as mulheres e se foram após elas. Vejam, estou grato de que vocês, filhos de Deus, enxerguem além disso. Vejam como essas mulheres se preparam. Está vendo? Mas o que é isso? É tudo bonito. É uma hibridação. Ora, uma delas lave seu rosto, você não saberia o que queria. Está vendo? E é isso mesmo. Talvez um gênio que dê para brigar com uma serra circular e suja e vulgaridade, imundice e andar com outro homem. Não importa o que seja, minha esposa, eu respeito lealdade em qualquer mulher. Quando era garoto, eu sempre me dizia: se uma mulher negra quisesse ser leal, eu derramaria a última gota do meu sangue para mantê-la dessa maneira. Veja, eu respeito o que é certo.
a coisa certa. Eu tenho procurado viver de acordo com isso a vida toda. Eu era jovem, então agora sou velho. Eu não mudei minhas ideias nem um pouquinho, está vendo? Ciência, no mesmo modelo segundo o qual Eva fez, ele também tem feito a igreja, perverte-a completamente. Ele executou seus planos hoje através de sua igreja híbrida, seu Éden moderno que temos hoje. Estamos vivendo em um Éden científico, o Éden de Satanás, um Éden científico. Se vocês não querem ler, em Isaías 14:12, citarei isso para vocês, se quiserem. Se quiserem, 12 e 14. Satanás disse em si mesmo: exaltar-me-ei acima do Altíssimo. Ele teria um reino em que até mesmo os filhos de Deus o adorariam. E isso é exatamente o que ele tem feito. Ele tem feito isso através da igreja, religião, como ele começou no princípio. Religião. Ele tem feito isto. Também como o profeta Paulo viu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele culmina no grande Éden científico deste dia, em instrução e civilização, e tem feito ele próprio, e finalmente culminará no concílio ecumênico, onde todas as igrejas terão de se sujeitar a ele. E está vendo o que é isso? É esse espírito de erro operando entre o povo. Filhos de Deus que são feitos à imagem de Deus, e filhas do homem que são feitas à imagem do homem, tomaram-no sob falsidade, como ele fez com ela. E formou ele próprio através de suas próprias trapaças de ciência e instrução e cultura, até que obteve ele próprio um Éden de morte, moderno e científico, onde Deus, por sua palavra, falou que ele tinha um Éden sem morte, nenhuma ciência, nenhuma instrução, como temos hoje, ou nenhuma civilização. Está vendo isso agora? Compreende isso? Veja, agora ele tem seu Éden. Veja, todas as igrejas o adoram. Isso é o que em 2 Tessalonicenses aqui ele falou. Esse homem que a si mesmo se chama Deus, sentando-se no templo de Deus, e se sujeitaram e adoraram a todos sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação da terra. Veja, é um Éden moderno. Agora o que ele está fazendo, ele próprio, ele está se mudando. Roma, seu repasto final, lugar do Éden. Está vendo aonde esse Papa veio aqui outro dia? Você notou todos esses 13 que aconteceram então? Ele falou 13 palavras. Teve 13 tomando comunhão. Falou no estado Yankee, o qual é 13. Tudo foi 13. E o número de nossa nação é 13. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 listras, 13 estrelas, 13 faixas, 13 números das moedas, 13 estrelas na moeda. Tudo é 13. E uma mulher. Aqui vem o Papa, a cabeça, a mulher. O falso anticristo, a falsa noiva da ciência. Porque nosso mundo americano oriental aqui, ou o mundo ocidental, tem liderado o mundo em ciência. E vem a ela em sua igreja científica. E agora todos os protestantes estão se sujeitando a ele. Veja, em 13. Você vê isso? Tudo é um 13. Nossa nação inteira. Tudo mais. É 13, o mundo da mulher. Veja, aqui estamos. Nós o temos. Tornou-se um mundo da mulher no jardim do Éden. Mas será o mundo de Deus algum dia. Note agora. Agora também, esses profetas e coisas tais que disseram isso. E agora tudo novamente veio a ser como era antes que Deus se movesse sobre a terra. Tornou-se um caos espiritual. Certamente tornou-se. Aqui note o segundo Éden tipificado exatamente ao primeiro para enganar, a ponto de quase apanhar os escolhidos. Note agora isso. Vou comparar aqui só por alguns minutos. Agora vou ter de parar porque são 11 horas e, portanto, ouça. Estes dois Édens, como esse Éden tentou tipificar exatamente como Satanás fez a Eva no princípio, no verdadeiro Éden, o primeiro Éden. Somente observe os tipificados juntos agora. Veja, nós o temos. Agora, todos compreendem claramente um Éden científico em que estamos vivendo. Está vendo? Agora não foi o Éden de Deus. O Éden de Deus não
vem por meio de ciência, instrução, cultura. Ele vem por meio da palavra, chamando todas estas coisas como se não fossem. E note, no jardim do Éden, somente comparemos um pouco. Agora note, o homem e sua esposa, escondidos no jardim do Éden. O casal estava nu, ele não sabia. Certo? No Éden de Deus, o casal estava nu e não sabia. Agora, eles estão novamente nus e não o sabem. Apocalipse 13. A era da igreja de Laodiceia. Como dizes, estás nu, miserável, pobre, desgraçado, cego e não o sabes. Agora, no Éden de Deus, eles estavam nus e não sabiam. E agora, no Éden de Satanás, seja isso pela ciência e educação, eles estão nus novamente e não o sabem. Que perversão! Veja hoje, veja o homem tentando usar as roupas debaixo de sua esposa. E ela está tentando usar as roupas dele. E ele está tentando deixar seu cabelo crescer como o dela. Ela está cortando o seu como o dele. Oh, que coisa! O homem tentando ser mulher. A mulher tentando ser homem. Uma perversão. Essa é a mesma coisa que a igreja está fazendo. A mesma coisa. A era de Laodiceia. Note, a razão por que não sabiam que estavam nus no princípio é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. Eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos. Eles não viam nada senão seu irmão e irmã. Veja, as leis, eles não sabiam que estavam nus. Espírito Santo. Ora, o espírito de profanidade, imundícia e concupiscência os velou. A instrução, a ciência, ora, é científico. Usar shorts é mais fresco. Os índios te ensinam melhor que isso. Eles se enrolam em um cobertor para ficarem com ar condicionado. Veja, eles colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado a um tempo a própria coisa que pensam que os trouxe a cultura e a civilização, os colocou de volta na ignorância, piores do que estavam a princípio. A educação escolar, a educação, veja as escolas. Veja ali na universidade, a outra noite, aqueles rapazes, quantos bebês nascem dessas jovens ali, a essas jovens a cada ano na universidade. Pense, você diz, isso é gente de rua sem valor. E esses rapazes, esses 21 rubis, eles os chamam de batom e cabelo com franja, enrolados em cachinhos e deixando-os longos, eles dizem isso. Libertino, imundo, você diz. Bem, isso é gente de rua sem valor. São estudantes da universidade. Tiveram uma grande bebedeira outra noite e não sabiam o que fazer. E assim, para se divertir, e beber e adulterar e tudo mais, dessa forma não era o suficiente para eles. Eles quebraram as garrafas e correram até o alojamento das mulheres. E bateram na porta, elas vieram, golpearam-nas no rosto. Arrancaram completamente o olho de uma jovem e muitas delas ficaram desfiguradas pela vida toda. Vocês acham que eles julgariam isso? Não. 2 dos seus rapazes perambulando pelas ruas e 2 jovens mulheres casadas sentadas nos degraus. E eles insultaram as mulheres. Os policiais os pegaram e os puseram na cadeia. O reitor foi até lá e a coisa toda está prosperando nessa universidade. Essas são as únicas obras que eles têm ali. Disse, esses são meus caboclos. Soltem-os. Eles soltaram. Aí está, civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Note agora. Vai ser tão difícil o povo querer, né? E desejar essa mensagem, porque eles estão cegados, né? E o profeta diz lá, primeiro Éden, eles estavam naquela condição, né? Mas era um véu que Deus tinha posto ali diante deles, para que um não visse o outro, né? E hoje eles estão da mesma forma, o diabo fez isso e os cegou, né? Eles não estão velados, mas estão cegados.
mas é a perversão. Por isso que o profeta bate muito nisso, né? Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas graças a Deus, né, irmãos, que os escolhidos não serão enganados. Amém. Pela misericórdia e graça, eles ouvirão a palavra e sairão, né, desse caos, dessa ciência moderna, desse mundo que estamos vivendo. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer a porção. Louvado seja Deus. Aqui há um pedido também de oração no livro. E se você tem um pedido, né, nessa noite, fique com a mão levantada. Deus conhece o que vai por trás de cada coração, né? Vamos lembrar da irmã Cineira, com problema de coração. Assim, a irmã Zilda, né, também operou a vista, né, fez a cirurgia, mas vamos crer que o Senhor a restaurará, né? Louvado seja Deus. Senhor Jesus, como é bom ouvir Tua palavra, Senhor. Nós cremos nela, estamos, Senhor Deus, apegados a cada polegada, a cada centímetro dela, Pai. Nós queremos toda ela em nosso coração. Pai, ainda que há partes difíceis, mas ainda assim nós desejamos comer, como diz o profeta, todo o cordeiro, Pai, toda a palavra de Deus, que ela é maravilhosa para nós. Amém. Pai, Senhor Jesus, Teus filhos ouviram Tua palavra, de bom grado, Pai, escutaram essa mensagem, e o Senhor, Pai, prometeu em Tua palavra que aqueles que crescem, confiassem no Senhor, receberiam a bênção do Senhor. Amém. E nós cremos, ó Pai, que os sinais acompanham os que creem. Amém. Pai, aqui, Senhor, Tua serva tem um pedido que está fazendo, Pai, com problema no coração, mas cremos que o Senhor é aquele, Pai, que o Senhor pode tocar no coração, renovar ele, dar um coração novo, Pai, à Tua serva. Amém. No nome de Jesus Cristo eu peço Tuas bênçãos, Pai, e é para a Tua glória. Também, irmã Zilda, visita ela no poder da Tua ressurreição. Amém. Que ela recupere, Pai, da sua cirurgia ali, Pai, a sua visão. Amém. Pai, que ela esteja no nosso meio boa, Senhor Deus, Pai, enxergando bem e ouvindo a Tua palavra, que a visão espiritual dela já é muito boa. Ela é uma águia, Pai, no espiritual. E agora eu peço pelo natural da Tua serva, abençoa ela no nome de Jesus. Em minhas mãos também há o livro, há nomes arrolados. Que o Senhor visite, Pai, a cada um que teve fé de pôr o nome aqui, Senhor. Que eles recebam a cura, a libertação, no nome de Jesus Cristo. Pai, também oro pelos trabalhos que seguirão nessa casa de oração. Domingo, Senhor, traga Teus servos à Tua casa para ouvir mais uma porção da Tua palavra. E também agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. No nome de Jesus Cristo pedimos a Tua bênção. E é para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê em paz e em segurança.